E aí, pessoal? Bem-vindos ao episódio 2 da nossa série Arquivos de Deus. É isso aí, aqui quem fala é o Mike Martins, do canal Mike Martins. Hoje, vamos dar uma olhada em como a Bíblia se refere a demônios, usando pronomes como eles, nós e conosco. E também vamos analisar essa coleção única de escritos e como a Bíblia demonstra uma unidade e coerência impressionantes. Essa unidade é ainda mais notável considerando que muitos dos autores não se conheciam nem colaboraram diretamente. Na Bíblia, os demônios são frequentemente mencionados com pronomes no plural, como eles, deles, nós ou conosco, porque são considerados entidades múltiplas e não um ser único. Esses pronomes são usados para enfatizar a natureza coletiva das forças demoníacas, retratadas como um grupo de espíritos malignos que trabalham juntos contra Deus e a humanidade. Aqui estão alguns exemplos da Bíblia, onde os demônios são mencionados dessa forma. Legião nos Evangelhos. No Novo Testamento há um encontro famoso entre Jesus e um homem possuído por muitos demônios na região dos Gadarenos ou Gerasenos. Quando Jesus perguntou o nome do demônio, a resposta foi Marcos, capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos. Aqui, legião se refere a um grupo de demônios que possui um único indivíduo. O uso de somos e nós indica a presença de vários demônios dentro do homem. A reunião dos demônios. Há casos na Bíblia em que os demônios são retratados como uma força coletiva. Por exemplo, no contexto de exorcismos, os demônios são expulsos em grupo. Mateus, capítulo 8, versículo 16. Sendo já tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. O termo espíritos está no plural, sugerindo que há múltiplas entidades demoníacas sendo expulsas. Às vezes a Bíblia descreve entidades demoníacas agindo de forma coordenada contra a vontade de Deus. Por exemplo, em Efésios, Paulo escreve sobre a batalha espiritual que envolve uma multidão de espíritos malignos. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os termos no plural, principados, potestades e príncipes das trevas, sugerem um grupo organizado de entidades demoníacas trabalhando juntas. A Bíblia menciona com frequência os espíritos imundos, um termo frequentemente usado de forma intercambiável com demônios. Esses espíritos são sempre descritos no plural ao se referir a casos de possessão ou quando Jesus os expulsa. Marcos, capítulo 3, versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, clamando e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Em Apocalipse, os demônios são frequentemente mencionados como parte do exército de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, seus anjos se refere às forças demoníacas que servem a Satanás. Resumindo, os demônios são frequentemente mencionados na Bíblia usando pronomes no plural, porque são descritos como múltiplas entidades
que frequentemente agem juntas para se opor a Deus e seus seguidores. Essas referências coletivas ajudam a ilustrar a natureza numerosa e pervasiva das forças demoníacas nas narrativas bíblicas. A Bíblia é uma coleção única de escritos compostos por cerca de 40 autores diferentes ao longo de um período de aproximadamente 1500 anos. Esses autores vieram de diversas origens, incluindo pastores, reis, profetas, pescadores e estudiosos. Apesar da diversidade de suas origens, do vasto período de tempo e dos diferentes tópicos abordados, a Bíblia exibe uma unidade e coerência notáveis. Esta unidade é especialmente impressionante, visto que muitos dos autores não se conheciam ou colaboraram diretamente, sugerindo uma inspiração comum por trás do texto. Os autores da Bíblia viveram em épocas, lugares e culturas diferentes, mas seus escritos apresentam consistentemente uma mensagem unificada sobre a natureza de Deus, sua vontade para a humanidade e seu plano de redenção. Esse tema consistente em toda a Bíblia aponta para uma inspiração divina que transcende o conhecimento e o tempo dos autores individuais. Moisés, por exemplo, escreveu os primeiros 5 livros, o Pentateuco, por volta de 1400 a.C. Davi, um rei, escreveu muitos dos salmos. Isaías e Jeremias, profetas, escreveram em séculos diferentes. Mateus, um coletor de impostos, e João, um pescador, ambos discípulos de Jesus, escreveram os evangelhos no Novo Testamento. Paulo, um ex-fariseu e missionário, escreveu muitas das epístolas por volta de 50 a 60 d.C. Apesar dessas diferenças, a Bíblia aborda consistentemente temas como a natureza de Deus, o pecado humano, a redenção, a fé e o propósito final da vida humana. O propósito da Bíblia: nos conduzir à comunhão com Deus. A Bíblia foi escrita com o propósito principal de levar a humanidade a um relacionamento harmonioso com Deus. Esse tema de comunhão e reconciliação com Deus percorre tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Principais passagens bíblicas que apoiam essa unidade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esta passagem enfatiza que toda a Escritura, embora escrita por diferentes autores, é inspirada por Deus e serve a um propósito unificado de ensinar e guiar os crentes em retidão e um relacionamento mais próximo com Ele. João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim e eu em Ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Aqui, Jesus ora pela unidade de todos os crentes, refletindo a unidade dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o desejo de que os crentes estejam em unidade com Deus. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Este versículo ilustra a continuidade da revelação de Deus, desde os profetas no Antigo Testamento até Jesus Cristo no Novo Testamento, mostrando uma mensagem consistente em diferentes épocas e autores.
Corroboração científica e histórica. Embora a Bíblia seja primariamente um texto religioso, há vários pontos em que suas afirmações históricas e proféticas foram corroboradas por evidências externas. Descobertas arqueológicas. Numerosas descobertas arqueológicas têm apoiado o contexto histórico da Bíblia. Por exemplo, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto forneceu manuscritos do Antigo Testamento que antecedem as cópias anteriores em 1000 anos, confirmando a consistência do texto ao longo do tempo. Registros históricos. Registros de antigas civilizações do Oriente Próximo corroboram a existência de várias figuras e eventos bíblicos. Por exemplo, a existência do rei Davi foi confirmada pela Estela de Tel Dan, uma inscrição do século IX a.C., mencionando a casa de Davi. Profecias cumpridas. A Bíblia contém inúmeras profecias que foram cumpridas, especialmente aquelas relacionadas à vida e morte de Jesus Cristo. Por exemplo, as profecias em Isaías 53 sobre um servo sofredor são frequentemente vistas como cumpridas na crucificação de Jesus, conforme descrito nos Evangelhos. Consistência nas evidências dos manuscritos. A consistência textual da Bíblia, ao longo de milhares de anos, é um feito notável. Com mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento sozinhos, a Bíblia é um dos textos antigos mais bem documentados, com variações mínimas entre os manuscritos, apoiando ainda mais a ideia de uma mensagem divinamente preservada. A unidade da Bíblia entre diferentes autores, períodos de tempo e culturas, juntamente com sua mensagem consistente sobre o desejo de Deus por um relacionamento com a humanidade, demonstra uma coerência que muitos acreditam apontar para a inspiração divina. Isso é ainda mais corroborado por evidências externas, que comprovam a confiabilidade histórica de muitos de seus relatos. A Bíblia foi escrita para nos levar a uma comunhão harmoniosa com Deus, ensinando-nos como viver em relacionamento com Ele, e continua a servir a esse propósito hoje. Espero que vocês tenham curtido esse segmento dos nossos arquivos de Deus. Obrigado por assistir. Mike Martins na área. Falei!